Entre o sul da Europa e o norte da África, existe um ponto em que os dois territórios quase se tocam: o Estreito de Gibraltar. São apenas 14 quilômetros separando a Espanha e o Marrocos, uma distância que muitos corredores fazem com certa facilidade durante um treino de corrida. O trajeto tão curto, obviamente, levanta uma dúvida: por que nunca construíram uma ponte para ligar os dois continentes? Afinal, existem 50 pontes no mundo que atravessam distâncias bem maiores. Mas antes, se inscreva no canal e nos ajude a bater a nossa meta de 10 milhões de seguidores. O que o mar revela? O Estreito de Gibraltar é um dos corredores marítimos mais movimentados do planeta. Ele liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo e registra a passagem de mais de 120 mil embarcações por ano, um tráfego quase 7 vezes maior que o do Canal do Panamá. Com esse volume de navios passando a todo momento, construir uma ponte no local se torna um grande desafio. Uma estrutura de ponte tradicional com colunas ou suspensões poderia bloquear a passagem de embarcações grandes. Para funcionar na prática, seria preciso construir uma ponte extremamente alta, como a Akashi Kaikyo, no Japão, que tem um vão livre de 65 metros. Só que em Gibraltar, essa altura teria que ser ainda maior para dar passagens a navios enormes, como o CMA CGM Jacques Sade, muito comum em exportações e que pode atingir 80 metros de altura, igual a um prédio de 25 andares. Já pensou? Ideias como pontes levadiças até chegaram a ser cogitadas, mas foram descartadas. Isso porque, com navios cruzando a área a cada 5 minutos, abrir e fechar a ponte o tempo todo seria um caos logístico, sem falar nos riscos e atrasos que isso traria. Em um lugar com tanto movimento, qualquer obstáculo pode comprometer toda a rota de comércio e muitos países poderiam ficar bem chateados, digamos assim. Apesar da definição como estreito, o trecho impressiona pela profundidade no seu percurso. Na parte mais rasa, ele chega a cerca de 365 metros de profundidade e, em alguns trechos, ultrapassa 900 metros. Imagine construir a fundação de uma ponte nessa profundeza. Tá pensando que é fácil? Pois não é mesmo. Para você ter uma ideia, isso é quase 10 vezes a profundidade do mar embaixo da icônica Golden Gate Bridge, em São Francisco, na Califórnia, que tem singelos 100 metros de água de profundidade máxima. E mesmo quando olhamos para a ponte mais profunda já construída, a Padma Bridge, em Bangladesh, suas fundações chegam a apenas 127 metros. Muito abaixo do que seria necessário em Gibraltar. Esse abismo submarino tornaria a construção de uma ponte um verdadeiro feito. Seriam necessárias escavações gigantescas, um tipo de concreto resistente à pressão e com tecnologia que ainda não é amplamente utilizada em projetos desse tipo. Além disso, os custos financeiros seriam altíssimos e o risco de instabilidade estrutural enorme. Em outras palavras, não é só a distância que importa, o que está debaixo d'água complica e muito a história. E o desafio não está só na água não, viu? Mas na terra também. Os tremores. Além da profundidade e do tráfego intenso de navios, a geologia do Estreito de Gibraltar é mais um obstáculo na tentativa de construir uma ponte por ali. A região está localizada bem no encontro entre 3 placas tectônicas, a africana, a eurasiana e a microplaca ibérica. Esse encontro forma a falha Açores-Gibraltar, ou seja, estamos falando de uma área com muita movimentação sísmica, com muitos tremores. Tudo bem que eles não acontecem com tanta frequência, mas a história tem passagens terríveis desse fenômeno, viu? Em 1755, por exemplo, um terremoto com magnitude 9.0 destruiu Lisboa, causou tsunamis e tirou a vida de cerca de 70 mil pessoas em Portugal, Espanha e Marrocos.
tudo ali na volta do Estreito de Gibraltar. Mais recentemente, em 2004, o terremoto de Al-Hoceima registrou magnitude 6,3, matou mais de 600 pessoas e destruiu milhares de construções no Marrocos. O cenário é bem desafiador, mas a engenharia já permitiu que o homem fizesse pontes resistentes em regiões sujeitas a terremotos. O Japão está cheio de exemplos de uso de amortecedores de massa que aguentam os tremores. Mas em Gibraltar, o problema é mais complexo. O fundo do mar, além de ser bem fundo mesmo e tremer, é feito de canais de argila quaternária, um tipo de material mole e instável que dificulta muito qualquer tipo de construção pesada. Ou seja, além de abalar por cima, a natureza ali também impõe dificuldades por baixo, algumas que se misturam até com mitologia. Orcas, Hércules e o Estreito. Desde 2020, outro fator curioso e um tanto assustador entrou na lista de obstáculos do Estreito de Gibraltar: as orcas. Mais de 700 incidentes já foram registrados envolvendo esses animais que atacam tudo que vem pela frente, inclusive embarcações. Em alguns casos, orcas chegaram a afundar navios e danificar lemes. Encontrar com uma dessas é quase como uma batida de carro. As orcas podem medir até 9 metros de comprimento e conseguem nadar a 55 quilômetros por hora. Uma só mordida tem a força suficiente para causar sérios estragos. Imagine os engenheiros convocados para fazer a parte subaquática da ponte. Mergulhadores, máquinas pesadas e atividades intensas acontecendo debaixo d'água, tudo completamente vulnerável à presença desses animais marinhos perigosos que não estão dispostos a dividir o seu espaço, mas de jeito nenhum. Indo além da ciência, o Estreito de Gibraltar também carrega um peso mitológico. Diz a lenda que foi Hércules que estreitou esse trecho do mar para impedir que monstros do Atlântico invadissem o Mediterrâneo. Claro que é só uma história, mas que mostra como essa região provoca fascínio, medo e curiosidade ao longo dos séculos. Realmente, talvez fazer uma ponte ali seja quase uma experiência de ficção científica. E isso que só falamos até agora de forças da natureza. Existem ainda fatores, digamos, humanos nessa equação. Os desafios políticos. Mesmo que todos os desafios técnicos fossem superados, ainda restaria uma grande barreira. A política. Para ligar a Europa à África, a ponte teria que conectar a Espanha ao Marrocos, dois países que carregam uma história de tensões territoriais. Isso porque Ceuta e Melilla, duas cidades sob domínio espanhol, ficam localizadas em solo marroquino. A Espanha considera que elas são parte integral do seu território, mas o Marrocos enxerga essas regiões como territórios ocupados, com claros vestígios de colonialismo europeu. E tem mais. Ainda existe um território britânico em Gibraltar, situado no extremo sul da Espanha. Qualquer construção que cruze o estreito vai exigir a autorização do Reino Unido, o que adiciona uma terceira peça nesse tabuleiro diplomático complicado. Haja articulação política. É ou não é? Ok, que é difícil ou quase impossível fazer essa ponte, a gente já entendeu. Mas será que ninguém nunca tentou construir mesmo uma ligação entre os dois continentes? A ilha artificial e o túnel submarino. Aconteceram pelo menos duas tentativas de tirar o projeto de uma ponte do papel. Em 2004, o arquiteto americano Eugene Tissot apresentou uma ideia ousada para conectar Europa e África. Uma estrutura híbrida que combina ponte, túnel submerso e até uma ilha artificial flutuante no meio do Estreito de Gibraltar. A proposta previa uma ponte que levaria até um túnel feito a 200 metros de profundidade, passando por uma ilha artificial com 5 quilômetros de largura. Essa ilha não serviria só de um ponto de apoio. Ela também abrigaria um resort, teria turbinas de energia eólica e turbinas submarinas, gerando energia suficiente para abastecer toda a cidade de Cádiz, na Espanha, e também o Marrocos. Visionário?
Sem dúvida, mas a ideia levantou muitos questionamentos quanto à parte técnica. Por exemplo, como manter uma ilha artificial estável no meio de um estreito tão profundo e agitado? Como evitar que um túnel submerso afunde com o tempo? E como tudo isso resistiria à intensa atividade sísmica da região? Por enquanto, o projeto segue no campo das grandes ideias. Aquelas que nos fazem sonhar, mas que ainda estão longe de virar realidade, viu? O que ainda não foi descartado totalmente é a ideia de fazer a ligação através de um túnel e não de uma ponte. É um projeto que vem sendo debatido desde os anos 30, mas que nos últimos tempos voltou a ganhar força. A proposta mais recente é a Gibraltar Strait Fixed Link, um túnel ferroviário submarino que ligaria Madrid, na Espanha, a Casablanca, no Marrocos, um trajeto de quase 800 quilômetros. A parte do túnel que ficaria embaixo da água teria 27 quilômetros de extensão e ficaria a 450 metros de profundidade, um pouco menos que os trechos mais profundos do estreito. Há pouco tempo, em 2023, a Espanha ganhou quase 3 milhões de dólares para atualizar os estudos de viabilidade do projeto. Se realmente sair do papel, o túnel vai poder transportar até 13 milhões de pessoas por ano e reduzir a viagem entre Madrid e Casablanca para apenas 5 horas. Hoje, o caminho semiterrestre leva mais de 10 horas. Como é possível trocar a cor dos olhos? Onde fica o ponto mais quente do planeta? Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem comida? E você sabe qual é a doença mais mortal da história? As respostas para essas e várias outras perguntas vão te surpreender, pode ter certeza. Número 10. Um líquido pode congelar só de encostar em ímãs. Volta e meia viralizam vídeos nas redes sociais de um experimento curioso. Um líquido que, de repente, muda de comportamento só porque um ímã chega perto. Parece que ele trava como se congelasse no lugar, mas nada a ver com gelo ou mudança de temperatura. E também não é um vídeo de inteligência artificial, viu? O que está acontecendo é real e pura física. Esse material curioso se chama fluido magneto-reológico. O nome é complicado, mas a ideia por trás é simples. É um líquido misturado com partículas microscópicas de ferro ou outros materiais magnéticos suspensos em óleo. Enquanto não há campo magnético por perto, ele age como um fluido espesso, tipo um óleo grosso. Mas no momento em que você aproxima um ímã ou ativa um campo magnético, tudo muda. As partículas dentro do fluido se organizam em linhas. Elas literalmente se alinham na direção do campo magnético. Isso cria uma espécie de rede interna que aumenta a viscosidade do líquido quase que imediatamente. Em alguns casos, ele chega a apresentar características de um sólido. E o mais interessante, quando o campo é desligado, ou seja, você tira o ímã de perto, ele volta ao estado fluido original, como se nada tivesse acontecido. Esse experimento não é só uma gracinha feita para viralizar na internet. É uma experiência usada em várias aplicações de alta tecnologia. Amortecedores inteligentes, por exemplo, usam esse princípio para se adaptar a cada buraco ou curva da estrada em tempo real, garantindo uma direção mais suave. Também é usado em próteses biomecânicas que ajustam na rigidez conforme a pessoa vai se movimentando. E também é usado na robótica avançada, nos sistemas que precisam alternar entre flexibilidade e rigidez com precisão. Tudo isso é possível porque esse fluido responde em milissegundos ao campo magnético, mas ao mesmo tempo é muito fácil de controlar e reverter, o que faz dele um material promissor em várias áreas da engenharia e da medicina. E o que é mais impressionante é que essa mágica não depende de baterias, motores ou engrenagens, só de um campo magnético bem aplicado. Número 9. Onde fica o lugar mais quente do planeta? Você sente muito calor no verão? Imagina esse lugar que é verão intenso o ano inteiro. Você acha que estou falando lá do deserto do Saara? Você está enganado, viu? O lugar mais quente do planeta fica no Irã e o nome é Deserto de Lut. O calor ali passa facilmente, facinho, dos 70 graus na superfície. Isso mesmo, 70. Um calor que assa até o chinelo e frita ovo na calçada.
Cientistas da NASA usaram sensores térmicos de satélite para confirmar isso. Durante 7 anos seguidos, esse foi o lugar com maior temperatura da superfície terrestre. Não tem vegetação, não tem sombra, não tem água. É uma panela de pressão natural. O chão é coberto por pedras que absorvem ainda mais calor e o ar seco impede a formação de nuvens. Resultado: sol batendo direto no local sem a menor dó nem piedade. É tão desagradável que nem bactérias conseguem crescer direito por lá. Definitivamente um dos lugares mais inabitáveis do planeta. Mesmo assim, você teria coragem de dar uma voltinha por lá? Pois é, saiba que quem faz essa visita tem que se preparar bastante, porque não existe nem protetor solar com fator seguro para esse passeiozinho. Beleza? Número 8. É possível construir uma casa à prova de desastres? O mundo está ficando cada vez mais perigoso. Terremotos, enchentes, deslizamentos. E aí vem a pergunta: dá para construir uma casa à prova de desastres? Bom, agora dá. Já existem casas que flutuam quando a água sobe, literalmente. No Japão, uma empresa chamada Ishijo Komuten criou uma tecnologia na construção de uma casa capaz de fazer ela boiar até 5 metros de altura durante uma inundação. E não é um barco disfarçado de casa, não. Por fora, ela parece uma construção comum, mas por dentro tem tecnologia para deixar qualquer engenheiro assim, boquiaberto. O segredo está num sistema de travas com barras de ferro ligadas ao chão. Quando a água sobe, a casa se solta da base e flutua, mas sem sair do lugar. Assim que o nível da água baixa, ela volta exatamente para onde estava, sem estrago, sem deslocamento, sem desespero. Além disso, tem portas e janelas que se fecham automaticamente, válvulas nos canos que bloqueiam a água e até os equipamentos elétricos ficam na parte de cima da casa, protegidos, ou seja, a água até tenta entrar, mas não vai rolar não. E o mais louco? Esse sistema de proteção pode ser incluído na construção por cerca de $5.700. Se você refletir, é até barato. Ainda mais considerando que muita gente perde tudo em uma enchente comum. Essas casas estão chamando a atenção no Japão, principalmente depois de aparecerem num programa de TV onde testaram tudo ao vivo. Spoiler, funcionou direitinho. Bem, não é só luxo, é sobrevivência. Com as mudanças climáticas batendo na porta, morar em uma dessas pode ser a diferença entre perder tudo ou continuar de pé. Número 7. Como é possível trocar a cor dos olhos? Imagina acordar, se olhar no espelho e ver uma nova cor nos seus olhos. Isso está acontecendo de verdade e não é lente de contato. Pessoas ao redor do mundo estão decidindo mudar a cor dos olhos e o motivo principal, é claro, é a estética. Existem 2 formas de fazer isso no mercado. Um dos métodos é implantar uma lente colorida e permanente dentro do olho. O outro método é queimar parte da melanina com laser. Resultado: mudança na cor para sempre. Mas calma, nem tudo são flores, viu? Tem riscos sérios: pressão ocular, inflamações, perda da visão. Em alguns países o procedimento nem é aprovado. Mesmo assim, tem gente viajando só para fazer isso. E pagando caro, viu? Recentemente, a modelo brasileira Lyons Valença mudou a cor dos olhos através de uma cirurgia de ceratopigmentação. Ela passou por esse procedimento para mudar a cor dos olhos de castanho para azul. O procedimento foi realizado lá na Suíça, já que no Brasil essa cirurgia só pode ser feita em casos de doenças oculares graves. Agora me diz, você teria coragem de mudar a cor dos seus olhos? Enfrentaria os riscos assim, numa boa? Conhece alguém que já fez isso? Me conta aqui, nos comentários. A gente está esperando. Número 6. Quanto tempo alguém consegue sobreviver sem comida? Sem água, o corpo aguenta poucos dias, mas sem comida dá para durar semanas e até meses, muitos meses. Essa é uma pergunta que parece simples, mas a resposta depende de muita coisa. Condição de saúde, hidratação, gordura corporal, metabolismo e, é claro, se tem acompanhamento.
médico. O recorde documentado é de Angus Barbieri, um escocês que passou 382 dias sem comer, só bebendo água, vitaminas e eletrólitos. Isso mesmo, mais de um ano. Claro, foi acompanhado por médicos e perdeu mais de 120 quilos nesse processo. Mas é óbvio que isso não é para todo mundo. A maioria das pessoas consegue ficar de 30 a 60 dias sem alimentos sólidos, desde que tenha acesso à água. O corpo entra em modo de emergência, queima gordura, depois começa a consumir os músculos. A falta de nutrientes afeta órgãos, imunidade e até a mente. Tontura, confusão mental, fadiga, tudo aparece. Agora, curiosidade. A sensação de fome intensa normalmente some depois de 2 ou 3 dias. O cérebro se adapta e a vontade de comer diminui, o que é meio assim assustador. É ou não é? Escreve aqui se você concorda comigo. Parece que tá tudo bem, mas tipo assim, não tá não, viu? É um processo de sofrimento. Então, jejum prolongado sem assistência? Nem pensar. Sem acompanhamento médico, o jejum prolongado pode causar falência de órgãos, arritmias cardíacas, alucinações e até a morte. A falta de minerais como potássio e magnésio também pode ser fatal. Número 5. Qual a doença mais mortal da história? Se você pensou em Covid, tá bem longe, viu? A campeã em mortes é a varíola. A estimativa é que essa doença tenha matado mais de 300 milhões de pessoas ao longo da história. Para comparação, isso é mais do que todas as guerras do século XX juntas. A varíola foi erradicada graças à vacina, mas o estrago que ela deixou foi gigantesco. Historiadores relatam que a varíola surgiu há mais de 3.000 anos e foi causada por um vírus. Provavelmente, segundo a ciência, foi um vírus que pulou de um animal para um ser humano num processo chamado de zoonose, como a Covid-19 e a gripe suína e muitas outras doenças. Até hoje, ninguém sabe de qual animal o vírus veio. A principal suspeita é que a origem seja de roedores. A varíola foi a primeira doença erradicada pela humanidade e o último caso natural foi em 77, lá na Somália. Além disso, há evidências da doença em múmias egípcias, como a do faraó Ramsés V, que tinha marcas da doença no próprio rosto. Sabe o mais louco disso? Ainda existem amostras vivas da varíola guardadas em laboratório, em cofres de segurança máxima, nos Estados Unidos e na Rússia. Imagina se um dia isso vazar. Número 4. Qual é a mutação genética mais fascinante? Tem muitas, mas uma das mais curiosas é de uma minoria de humanos que não sente dor. Existe uma mutação em um gene chamado SCN9A. Quem nasce com isso pode se machucar, quebrar ossos, ter cirurgias sem dor nenhuma. Isso acontece porque essa mutação desativa o canal de sódio responsável por transmitir o sinal de dor ao seu cérebro. Parece uma vantagem, né? Mas na prática é muito perigoso, porque a dor avisa que algo está errado e essas pessoas só percebem quando já é muito tarde. É como viver com o alarme desligado. Outras mutações fascinantes incluem pessoas que têm ossos mais densos que o normal e praticamente não quebram. Esse tipo raro de mutação do gene faz com que o corpo construa uma densidade óssea muito acima da média. Os chamados ossos de granito são tão potentes que impedem uma pessoa de ter osteoporose, uma das doenças mais comuns da velhice. E ainda tem a mutação do sangue super raro, um sangue que não se mistura com nenhum outro tipo conhecido. Ele é chamado popularmente de sangue dourado, mas o nome oficial dessa mutação é RH nulo. É o tipo de sangue mais raro do mundo, com cerca de 50 pessoas oficialmente identificadas com ele. E é tão raro que se uma dessas pessoas precisar de transfusão, é quase impossível encontrar doador compatível. Mas em compensação, o sangue delas pode ser doado para praticamente qualquer pessoa. E você, qual poder genético você gostaria de ter? Escreve aqui nos comentários. E aproveita para seguir o Top 10 nas redes sociais. A gente sempre atualiza as nossas páginas com curiosidades assim, super inusitadas e boas histórias, viu? Como as desse vídeo aqui.
Número 3. Por que o dinheiro foi inventado? O dinheiro surgiu como um jeito de medir valor, facilitar trocas e guardar riqueza. Antes dele, as trocas eram diretas, tipo, eu te dou uma galinha, recebo uma batata. Só que isso dava problema. E se ninguém quisesse a galinha ou a batata? Aí vieram as moedas, primeiro de metais, depois papel. Tudo começou há mais de 3.000 anos. As primeiras moedas padronizadas foram feitas na Lídia, que é hoje onde fica a Turquia. Foi ali que o rei Creso, famoso por sua riqueza, mandou cunhar moedas feitas de electrum, uma mistura natural de ouro e prata. Essas moedas tinham um símbolo real para garantir o valor e evitar falsificações. Com o tempo nasceu o papel moeda lá na China, e aí o sistema financeiro virou o que é hoje. O primeiro dinheiro usado no Brasil foi o real português, trazido com os colonizadores lá em 1500. Mas, durante o período colonial, o dinheiro não circulava com facilidade. As trocas ainda eram comuns. No começo, a distribuição era bastante desigual e injusta. O dinheiro ficava concentrado nas mãos da elite colonial, donos de terras e comerciantes ligados a Portugal. Mas vamos avançar mais uns 500 anos? Hoje, com cartão, Pix, criptomoeda, o dinheiro virou conceito, valor digital, mas continua mandando em tudo, viu? Até em coisas que nem devia. Só que, se você parar para pensar bem, lá no fundo, ele ainda é só um acordo. Todo mundo finge que aquele número vale alguma coisa. E enquanto todo mundo continuar acreditando, ele continua valendo. Há quem diga que o dinheiro é só uma ilusão. Você acredita nessa teoria? Conta aqui embaixo se você acha que dinheiro traz ou não a felicidade. Mas seja sincero. Eu? Número 2. Como eram as cirurgias antes da anestesia? Se as pessoas hoje em dia têm muito medo de cirurgia, imagina quando não existia anestesia. Esse foi um tempo sombrio para a medicina. Para poder conseguir operar, o paciente era amarrado, gritava e o cirurgião tinha que ser, assim, rapidão. Tão rápido que alguns operavam em menos de 10 minutos. Cortavam, serravam e costuravam na marra. O tempo era questão de sobrevivência. Cirurgias mais invasivas, como as do tórax, abdômen ou até mesmo do crânio, eram impossíveis por causa da dor que causavam aos pacientes. Muitas vezes usavam álcool, pólvora e morfina, mas às vezes era preciso dar uma pancada na cabeça do paciente para ele desacordar. Sortudos eram os que desmaiavam, porque tinham aqueles que, além da pancada na cabeça, não desmaiava e sentia toda a dor também. Nada era garantido, muita gente morria de choque ou infecção depois. Graças aos avanços da ciência, a anestesia surgiu no século XIX e mudou tudo. A medicina deu um salto, desenvolvida por um médico escocês chamado James Young Simpson. Ela começou a ser usada por inalação, antes de virar injetável. Hoje a gente dorme e acorda sem lembrar de nada. E você aí, ainda tem medo de operar? Eu tenho. E não é pouco, não. Ainda bem que a gente nasceu no tempo certo, mas eu continuo com medo. Número 1. Por que a inteligência artificial consome tanta água? Parece estranho, né? Mas é real. Toda vez que alguém usa inteligência artificial, milhares de computadores entram em ação. Eles esquentam pra caramba e, por isso, precisam ser resfriados. Como? Água. Data centers usam água para manter os servidores frios, só que isso acontece em escala gigante. Estudos mostram que uma simples pergunta para o ChatGPT pode gastar o equivalente a meio copo d'água, por volta de 200 ml. Em 2022, a Microsoft usou mais de 6 bilhões de litros para manter os seus sistemas funcionando. E tem mais. A água também é usada nas usinas de energia que alimentam esses data centers. Então, o consumo é duplo, para refrigerar e para gerar energia. É o custo invisível da tecnologia. Inteligente, mas é bem sedenta. Agora, faz a conta. Quantas perguntas por dia você faz para a inteligência artificial? Quanto de água será que você está consumindo? Te garanto que vai ter gente que gasta mais com o ChatGPT do que em casa, bebendo água e tomando banho. Agora,
é sua vez de me contar qual dessas respostas mais te surpreendeu, viu? Aproveita, deixa aqui a próxima pergunta que você quer que seja respondida aqui no Top 10. Ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que sair algum vídeo novo por aqui. Eu te vejo nesse super especial de perguntas e respostas. 1 hora. Tamo junto? Ou quase? Nada, tamo junto.